Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre mercado do algodão, como que esse setor aqui no Brasil está olhando para o que está acontecendo ao redor do mundo, especialmente com o principal concorrente, que é os Estados Unidos. Lembrando que no ano passado o Brasil ultrapassou os Estados Unidos na questão das exportações de algodão. E quem está aqui hoje para trazer as informações e trazer, portanto, esses dados e nos ajudar a entender um pouquinho desse contexto é o Peri Passotti, que é consultor independente e sabe tudo do mercado de algodão. Peri, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. É sempre um prazer estar aqui no canal. A gente é fã do canal, gosta sempre de estar participando e trabalhando juntos. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Peri, eu já começo perguntando, né, nesses primeiros dias de governo Trump, né, a partir do dia 20 de fevereiro, hoje já é dia 20 de janeiro, perdão, hoje já é dia 4 de fevereiro, o que a gente consegue observar, né? São várias ameaças de taxação para vários países. O que a gente consegue ver em relação ao mercado do algodão brasileiro? O que a gente consegue observar em relação a possíveis ameaças ou a possíveis benefícios que o Brasil pode ter ganhando possíveis espaços? É. Até agora, como é típico dele, ele está cumprindo o que ele prometeu. Ele se elegeu com essa plataforma de mais tarifas, protecionismo do mercado interno, e combate a ilegalidade na imigração com a deportação de ilegais. Para a gente aqui no agro, é uma história que tem dois capítulos. No capítulo taxações, isso pode ser até benéfico para o Brasil, dependendo de onde ele taxar e de onde esse país retaliar. Então, a gente sempre cita o exemplo, né, no primeiro mandato dele, em que ele taxou o alumínio turco e a Turquia retaliou no algodão americano. Isso foi bom para a cadeia do algodão. Recentemente, ele ameaçou taxar a Colômbia, tudo que viesse da Colômbia, o que seria bom para os cafeicultores brasileiros. Então, na parte de taxação, desde que a taxação não venha sobre nós e seja retaliada em outros produtos em outros países, pode ser que nos beneficie, como aconteceu no primeiro mandato. Já na segunda categoria, o segundo capítulo dessa história, é que essas medidas elas são inflacionárias. E a inflação é o que está comprimindo hoje a demanda pelos produtos têxteis, que são produtos discricionários, produtos que você pode comprar ou não. A gente precisa que o que quer que ele faça, ele também tenha um olho na inflação e permita que o Fed, o Banco Central Americano, continue a sua tendência de redução dos juros, a sua tendência de redução da inflação, para que o mundo volte a comprar mais vestuários e a gente tenha a demanda restabelecida e, portanto, Nova York de volta nos níveis que a gente gostaria que tivesse. E, Peri, como que a gente está falando de Estados Unidos, mas a gente também fala de outros países que também consomem muitos produtos têxteis. A gente fala de China, a gente fala de Paquistão, fala de Índia. Como que esses outros países também estão reagindo ou refletindo essas ações, né? Esses primeiros dias de governo Trump, também quando no que concerne ao mercado do algodão. Ele havia focado em três países, principalmente, Canadá, México, China. Canadá e México, aos 45 do segundo tempo, ele desistiu de taxar, ou pelo menos postergou essa taxação, Uhum. então voltou à mesa de negociação. Já a China, ele realmente colocou as tarifas, não tarifas de 25%, 50%, aquelas coisas que ele tinha prometido, mas tarifas de 10%, que podem ser aumentadas ou reduzidas conforme as negociações aconteçam. A leitura das pessoas que a gente conversa na China é que isso é uma demonstração de força para que ele possa sentar na mesa e negociar um acordo parecido com o que ele negociou no primeiro mandato, em que ele tenta restabelecer um equilíbrio comercial na balança comercial entre Estados Unidos e China. Isso não nos prejudicou naquele momento. A gente tirou do bolso direito e colocou no bolso esquerdo. Então, aquele algodão americano que ia ser vendido na Indonésia, no Paquistão e no Vietnã passou a ser direcionado para a China e nós passamos a atender esses mercados que deixaram de ser atendidos pelos Estados Unidos. Então, a China está olhando isso com cautela, ela retaliou imediatamente em alguns produtos dos Estados Unidos, inclusive abriu uma investigação para entender se realmente é um monopólio o que o Alphabet tem, né, a empresa que
que detém o Google. E esse é o jogo que a gente vai ver. Nesse começo, a gente pode classificar isso como um diálogo. Então, isso é um diálogo que foi aberto entre Estados Unidos e China para tentar chegar numa negociação. E essa é a maneira que o Trump negocia. Ele dá o tapa na mesa primeiro, depois ele senta para negociar. O tapa na mesa da China já foi dado. Agora vamos ver o que vai sair dessas negociações. Então, nesse xadrez internacional que a gente está vendo nesse momento, principalmente movimentado pelo Donald Trump, a principal preocupação são essas medidas que mexem com a inflação e, consequentemente, mexem com a demanda por produtos têxteis, Peri? Para o algodão é, para o algodão é. A gente veio de um fim de demanda de pandemia com uma demanda muito alta. Depois que a pandemia passou, essa demanda vem reduzindo e a principal razão para isso é uma inflação persistente no mundo todo. Nos Estados Unidos, eles não viam inflação tão alta desde 1981, 1980, devido ao segundo choque do petróleo. Então, historicamente, as pessoas lá, eu costumo dizer que elas nem sabem o que é inflação. Então, essa inflação alta, ela é persistente, ela fez com que o Banco Central americano explodisse os juros nos Estados Unidos. Ah, não, mas lá está 5%, aqui está 10%, tudo bem, mas aqui saiu de 2 e foi para 10. Lá saiu de 0,25 e foi para 5. Então, eles realmente aumentaram muito os juros lá, tentando segurar a inflação, conseguiram segurar no ano passado, vinham reduzindo essa inflação, vinha reduzindo os juros também, depois de uma redução da inflação. Essa inflação parou de cair em dezembro, talvez antecipando uma possível a concretização das medidas inflacionárias que foram anunciadas pelo Trump, e a gente espera do verbo ter esperança que essas medidas, se forem colocadas em prática, sejam colocadas com um olho na inflação, que a inflação continue lá sob controle, para que o Fed continue reduzindo os juros e restabeleça os níveis de consumo na economia americana que a gente viu no período pré-pandemia ou mesmo no período de pandemia. Isso que a gente quer hoje. E, Peri, agora olhando aqui para o nosso Brasilzão, né? Temos no Mato Grosso um certo atraso na colheita devido à questão das chuvas. Como que está a proporção desse atraso? Como que isso pode impactar de fato a safra e como que estão os preços por aqui? O atraso aconteceu, ele não é um atraso trágico, ele é um atraso ruim. Então, o que acontece é que essa segunda safrinha, essa segunda safra, né, que a gente chama de safrinha, no Mato Grosso, ela vai ser plantada, o seu plantio vai se estender além do que a gente chama de janela ideal de plantio. Idealmente, a gente queria já estar com tudo plantado e a gente não está com tudo plantado. A boa notícia é que os produtores que fazem segunda safra no Mato Grosso, eles sabem desse risco e eles têm bastante máquina e eles vão conseguir acelerar e vão terminar esse plantio, tudo correndo bem, um pouco fora da janela e não tragicamente fora da janela de plantio. Esse um pouco fora da janela não compromete a produtividade, desde que as chuvas continuem depois de abril, ou pelo menos bem até abril. Então, a gente vai ter que contar um pouco mais com a boa vontade de São Pedro esse ano. A gente precisa que São Pedro vá um pouco além do contrato que ele tem com a gente, que é chover até 15 de abril. A gente precisa que esse ano que chova um pouquinho mais ali até 30 de abril. Se puder estender até 10, 15 de maio, a gente vai ficar super feliz. Então, o plantio continua, o plantio vai terminar atrasado em relação ao que seria a janela ideal de plantio, mas não de uma maneira trágica. A gente só passa a ter um pouco mais de risco e vai ter que contar um pouco mais com a boa vontade de São Pedro. Com relação aos preços aqui no Brasil, os preços no mundo todo, eles estão pressionados, estão baixos. Hoje a gente está tendo uma sessão positiva em Nova York depois de 6 sessões negativas, em que o Nova York encontrou mínimas que há muito tempo não encontrava, e isso é ruim para todo mundo. Isso é função não só das medidas, mas também da apreensão do mercado. O mercado, quando está com medo, ele costuma sair de mercados mais voláteis, e também está acontecendo a apreciação do dólar, né? Então, tudo isso ajuda a gente a ter um Nova York mais baixo. Não está legal, está abaixo do que a gente queria, mas também ainda não está em níveis trágicos, em níveis que faz a gente se desesperar. A gente precisa que isso aí volte, e para que isso volte, a demanda tem que voltar.
Vamos torcer para que no médio prazo essas medidas funcionem. A comercialização dessa safra está bem adiantada, apesar de ainda ter um saldo importante para ser vendido pelos produtores daqui até junho. Então, eles têm que estar olhando a safra que vem e não perder as oportunidades, às vezes em que Nova York dá alguma oportunidade para eles fixarem um pouco melhor seu algodão. Perfeito. Peri, muito obrigada pelas informações. Você sempre é muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, meu caro. Obrigado você, Letícia. O que a gente gosta de deixar sempre aqui, e é a marca do canal, é um recado realmente prático para o produtor. Então, o produtor que ainda tem saldo dessa safra para ser vendido, por favor, olha com carinho, conversa com quem você tem que conversar, tome a sua decisão, não deixa para o último minuto, não deixa isso para maio, junho, para vender tudo. Tenta diluir o seu risco daqui até lá. Eu acho que você não vai se arrepender. Super obrigado a oportunidade, muito legal estar aqui no canal com vocês. Sempre que precisarem, por favor, conta com a gente, Letícia. Obrigada, Peri. Tá, então estivemos com o Peri Passotti, que é analista independente, nos trazendo as informações do mercado de algodão, falando tanto de perspectivas internacionais como também aqui no mercado interno, principalmente quando a gente olha para o atraso do plantio do algodão no Mato Grosso. E um dos pontos que o Peri trouxe também em relação a preços é a questão dos preços pressionados justamente por uma demanda enfraquecida por produtos têxteis, perdão. E por falar em preços, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Então vamos dar uma olhada como é que estão os preços do algodão lá em Nova York, na Bolsa de Nova York. Portanto, a gente vê que o contrato março agora de 2025 tem uma alta de 0,77%, o maio sobe um pouquinho menos, 0,72%, a gente vê o julho e o dezembro também com preços um pouquinho mais, percentuais, né, de variação um pouquinho mais pressionados. O julho 25, ele tem uma alta de 0,62% nesse momento no preço lá na Bolsa de Nova York, e o dezembro, portanto, 0,63% de alta neste momento agora lá em Nova York. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.